paz do Senhor mais uma vez para os irmãos de Vila Maricá, os nossos amigos, os nossos ouvintes, as pessoas que têm nos acompanhado no Facebook, que têm nos acompanhado através do Instagram e também do YouTube. Nós estamos aqui mais uma sexta-feira para poder estarmos então iniciando, ou melhor, dando prosseguimento aos nossos estudos no livro, ou melhor, no Evangelho de Mateus, capítulo 18. Amém? E para isso quero convidar aqui o presbítero Vitor, que hoje é a pessoa responsável em nos ministrar este ensino. Vitor, por favor, é com você agora. A paz do Senhor para os nossos irmãos, você que está em casa, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, dependendo da hora que você for ver esse vídeo. Estamos felizes por estar aqui, mais uma vez, aprendendo a falar do amor de Cristo. Nós aqui da Assembleia de Deus de Vila Maricá, nosso pastor Márcio, a qual fez a introdução desse vídeo aqui, nós estamos com o propósito de concluir os Evangelhos, o Novo Testamento por completo. Então, toda sexta-feira, que possível, nós estamos estudando capítulo por capítulo, versículo a versículo, até que nós possamos concluir o Novo Testamento. E para você que vai acompanhar esse vídeo, nós estamos no Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 18. E é necessário, fundamental, que você pegue a sua Bíblia e abra ela para que nós possamos explicar. Não fique preocupado, será 1 hora de vídeo e dentro dessa 1 hora nós iremos explanar aquilo que for possível, né? E aí na outra sexta-feira o pastor Márcio ele dá continuidade a esse nosso estudo, tá bom? Mateus capítulo 18, o subtítulo vem escrito o maior no reino dos céus, né? Sabemos aqui que céus estão no plural, porque são mais de um, terra é sempre no singular, céus é sempre no plural. Versículo de número 1 de Mateus capítulo 18 diz: naquela mesma hora, chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é maior no reino dos céus? Versículo 2 diz assim: e Jesus, chamando uma criança, a pôs no meio deles. Nós aqui entendemos a primeira proposta, o primeiro pensamento que vem a ideia aqui, é que Jesus ele tinha acabado de pagar os tributos, de falar sobre os tributos, tinha acabado de curar o lunático, e a consequência disso. Então seus discípulos perguntam a ele, e tanto é que Mateus ele é inteligente porque ele não dá nem o nome, né? Ele faz com que a dúvida seja coletiva. Os discípulos perguntam quem é maior no reino do céu. E nos outros evangelhos, os escritores colocaram quem vai sentar à sua direita ou à sua esquerda, de quem é esse papel, de quem é essa função. Na verdade, aqui Jesus está começando a lidar com um problema que já não surgiu ali naquele momento com os discípulos. E é um problema que nós temos hoje, vamos ter perpetuamente enquanto nós formos vivos, enquanto tivermos ser vivos aqui na Terra. Dentro do subconsciente humano é o ato efeito de querer estar na frente, de querer estar acima, de querer ser o primeiro. Quando os discípulos fazem essa pergunta a Jesus, quem é o maior no reino do céu, os discípulos estão pensando em tudo que Jesus já havia pregado a respeito do reino, em tudo que Jesus já havia pregado a respeito do céu. Então surge na cabeça dos discípulos que lá é um lugar bom, um lugar de paz, um lugar tranquilo, um lugar hábil para se viver muito bem. E aí no subconsciente dos discípulos eles pensam, peraí, se nós vamos herdar um lugar como esse, precisamos saber quem é que vai mandar, quem é que vai estar à frente, quem é o maior nesse reino, qual de nós aqui dos discípulos que vai ser o maior dentro desse reino. E Jesus ele é muito inteligente, sempre foi. Jesus ele vai responder para que não haja dúvida e que pare essa briga. Porque hoje o que acaba com o ser humano, tem até um ditado popular que diz que quer conhecer o homem dê poder a ele. Os discípulos estão querendo poder, mas o poder que os discípulos querem não é o poder de curar, não é o poder de transformar, não é o poder não é a autoridade do céu para ir buscar almas. Esse poder que eles querem é o poder de saber quem é o maior, quem é o melhor entre eles. Eles chegam no momento da vida deles, junto com Jesus,
em que eles estão preocupados em quem vai ser o maior no reino que Jesus tanto prega. A maior preocupação deles aqui não está nas almas, não está nos milagres, não está na mudança que o Evangelho propôs na vida de cada um deles. A maior preocupação dos discípulos aqui, nesse exato momento, é saber quem é que manda mais, quem é que vai ter mais autoridade, quem é que vai sentar mais perto, quem é que vai estar por cima. E isso não está distante, né, no nosso dia de hoje. O versículo 3, Jesus vai dar a resposta. E o versículo 3 disse: em verdade vos digo que, se não vos converteres, Jesus dá o primeiro propósito. Jesus aqui está dando uma condição. Jesus está estabelecendo uma regra. Primeiro Jesus está falando, ó, se é uma preposição, é uma condição para que algo aconteça. Se vocês não se converterem, na verdade Jesus está falando sobre converter. O que é a conversão? No nosso dicionário. No nosso dicionário, a conversão é o ato do efeito de converter-se, o ato do efeito de mudança de cultura, mudança de pensamento, mudança de vida. Quando Jesus está falando, olha, se vocês não, de fato, se vocês não se converterem, Jesus primeiro está preocupado na conversão deles. Porque se eles estivessem na narrativa ou no pensamento da mudança de vida, a cabeça deles não estariam voltadas a saber quem é o maior ou quem é o menor. Mas Jesus está falando, ó, em verdade vos digo, que se não se converteres e não vos fizerem como crianças, de modo algum entrarei no reino do céu. Jesus dá duas condições para que eles entendam que lá no céu a preocupação não é quem é maior, ou quem tem mais, ou quem manda mais, ou quem manda menos. Jesus está dizendo, são dois critérios para vocês poderem entrar no céu. E que se vocês não se enquadrarem dentro desses critérios aqui, nem lá no reino que vocês estão querendo saber quem é o maior e quem é o menor, vocês vão entrar. Então Jesus fala, o primeiro critério, a primeira subjeção é vocês se converterem. Depois que vocês se converterem, aí se faz necessário vocês agirem como uma criança. Perceba que Jesus está usando como, na língua portuguesa, um elemento de comparação. Jesus não está dizendo que os discípulos são crianças, porque seria uma ofensa. Se chamar um adulto de criança no dia de hoje é uma ofensa. Mas Jesus está usando como, elemento de comparação na língua portuguesa. Jesus está dizendo, ó, se não fizerem como crianças, de modo algum entrarem no reino do céu. E aí, como é um estudo, eu vou dizer para você que está assistindo o vídeo, pode ser daqui a 5, 10 anos. Se você tiver alguma dúvida a respeito do que está sendo, a respeito do que estou falando aqui, ou a respeito do que está na sua Bíblia, você coloca a sua pergunta no comentário aí embaixo. Assim que você vê esse vídeo, você coloca a sua pergunta e aí certamente os administradores, ou inclusive eu, estaremos respondendo a sua pergunta nos comentários, tá bom? Jesus aqui está fazendo uma comparação para que eles possam ser como uma criança. E aí a gente vai para duas linhas de pensamento. A primeira linha de pensamento que me vem na ideia é esse criança aqui não é um ato efeito de você viver literalmente, não literal, no sentido figurado, é uma figura de linguagem que Jesus está usando aqui. Viver como criança ou ser como criança. Tu já viste alguma criança com 2, 3, 4 anos de idade preocupado com comprar cesta básica, em pagar a conta de luz, em pagar imposto? Já viu alguma criança nessa idade, uma criança literalmente? A criança não se preocupa com essas coisas. A criança não se preocupa com o que vai comer, com o que vai vestir, com o que vai ser ensinado para ela. Por quê? Porque a criança, nesse momento da vida, a criança ela vive na dependência total dos pais ou do responsável que a cria. Então, quando Jesus fala, se vocês não forem como criança, a primeira é a dependência de Cristo. Primeiro, Jesus está ensinando os discípulos a eles dependerem exclusivamente e unicamente do Senhor. Então, Jesus está falando para eles assim, ó, primeiro você tem que se comportar como uma criança que é dependente 100% do seu responsável ou dos seus pais. Vocês precisam também ser dependentes somente de mim. E por isso que eu digo a vocês que vocês devem se comportar ou vocês devem fazer ou agir de modo com que uma criança age, na dependência de Deus. E a outra linha de raciocínio é a pureza no coração de uma criança. Criança dificilmente, pelo menos eu nunca vi criança guardar mágoa por muito tempo. Exceto se essa criança for doutrinada a ter mágoa ou rancor de alguém.
se essa criança for instruída, se ela for influenciada pelo seu responsável, por pessoas bem próximas dela, a ter mágoa, a ter algum rancor de alguém, aí essa criança ela vai gerar dentro do seu subconsciente uma mágoa que não é cabível para nenhuma criança, né? Mas geralmente a criança ela até briga com a outra, até discute com uma outra, mas passa-se pouco tempo e ela já está se relacionando de novo. Então, é essa pureza no coração da criança a qual Jesus se relata, porque a criança não está preocupada em quem é o maior, quem é o melhor, né? A pureza do coração da criança está viva, está bem, está ali vivendo. Então, Jesus está falando dentro dessas duas linhas. A primeira linha é com que eles entendam que dependem só do Senhor. E a segunda linha de raciocínio que eu entendo aqui nesse texto é a pureza do coração que falta em muitos de nós, né? É a pureza, a inocência, né? E a gente não pode confundir inocência com o ato de ser bobo, né? Eu estou falando ser inocente na inocência pura, na inocência sadia, na inocência que uma criança tem. Vamos lá? Se tiver a sua dúvida, pode colocar no comentário aí. Versículo de número 4, que diz assim, portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino do céu. Jesus pega uma criança, aqui no versículo 4 a gente pode entender que Jesus pega uma criança no meio da multidão, coloca a criança ali, porque Jesus está perto de uma multidão, coloca a criança ali entre todos eles, e Jesus usa aquela criança como um referencial, como um padrão para que eles possam seguir. O versículo 4 é bem claro, não tem muita dúvida, não tem muito o que falar a respeito dele. Jesus falou, você só tem que ser humilde como essa criança. E eu preciso que você preste muita atenção nisso, porque com alguns anos da vida, as pessoas pensavam que ser pobre era sinônimo de ser humilde, quando na verdade uma coisa não tem nada a ver com a outra, são coisas totalmente distintas. Tem muito rico, muita gente que tem uma condição financeira estável, bem, tem muita gente rica que tem humildade no coração. E consequentemente tem o oposto também, né? Tem muita gente que é pobre e que falta humildade no coração. Então não tá ligado uma coisa ou outra. Não é 100%, não é fato, não é verídico de que quem seja pobre vai ser humilde. O problema é que humildade você tem que ter ela independente da sua condição financeira. Jesus está pegando essa criança, está colocando ela no meio dos discípulos, e esse humilde, mais um elemento de comparação, humilde como essa criança, não quer dizer que a criança é pobre, não quer dizer que a criança está largada de escanteio, não quer dizer que a criança não tem o que comer, o que vestir, o que beber. Não. O que Jesus está dizendo é que é a humildade da criança. A criança está ali e não está preocupada em quem vai ser maior no reino do céu. A criança está ali e está ouvindo Jesus falar a respeito do reino. Então, é essa humildade que nós temos que ter. Qual é o melhor? As pessoas às vezes pensam que o melhor da vida é só você saber quem você é. E eu vou mais além, abro uma outra linha de raciocínio. O melhor da vida também é você saber quem você não é. Às vezes nós sabemos quem somos, mas nós não conseguimos frear quem nós não somos. Às vezes nós pensamos que somos grandes, quando na verdade somos pequenos. Às vezes nós pensamos que temos condições para fazer X e nós não temos condições para fazer. E aí isso tudo precisa o quê? Precisa de se ter humildade. Nós não podemos colocar a mão e nem os pés onde nós não podemos alcançar. E esse sinônimo de humildade é que a gente precisa levar para a nossa vida. Precisamos entender o que é ser humilde, o que é ter a humildade. Porque se eu tiver essa humildade vista pelo reino do céu, eu vou conseguir entender o que é o reino de fato, vou conseguir entender como é viver bem em sociedade. Porque hoje nós não vivemos bem em meio à sociedade, ou nós não conseguimos se relacionar bem com algumas pessoas. Não é porque a pessoa é má, é porque eu não consigo enxergar humildade em mim. É porque eu sei muito bem quem eu sou. Olha, eu sou isso, eu sou Vitor, eu sou assim. Mas e aquilo que eu não sou? E aquilo que eu não posso fazer? Você quer ver uma coisa? Tem gente que faz as coisas, não é porque pode, não é porque tem. Faz para poder provar para o convívio social dos amigos que também está junto. Alguém que
que só usa roupas caras, se tiver alguém mais humilde, mesmo sem ter condições, mas se o vínculo social dela for com pessoas que só usam roupas caras, essa pessoa, a tendência, a probabilidade é que ela também passe a usar roupas caras, mesmo não podendo, mesmo não sendo um viés prático para ela em questão financeira, essa pessoa vai ser influenciada a estar usando roupas caras. E aí vem uma outra série de coisas que acarretam. Aí às vezes a gente vai, a Bíblia diz, né, bem claro e específico, que um abismo chama o outro, é queda sobre queda. Aí hoje você começa com roupa, amanhã você quer ter dentro de casa aquilo que você não pode ter, e uma série de outras coisas, porque falta em nós a plantação da humildade, né? Então, quando nós temos essa humildade que Jesus está usando como essa criança que é humilde, nós certamente alcançaremos o reino dos céus, tá bom? Versículo de número 5. E qualquer que receber em meu nome uma criança, tal como esta, a mim me recebe. Jesus está ensinando mais uma vez para os discípulos, usando mais uma vez uma referência aqui, que é uma criança. Ele está dizendo, vocês têm que receber essa criança, porque para a época, para o momento daqui, nos tempos que Jesus, esses anos que Jesus ficou na terra, receber Jesus em casa era uma coisa fora do comum. E ele receber Jesus em casa gerava status na sociedade. Porque Jesus é onde ia, embora não fosse o propósito, mas o nome de Jesus percorria por toda a cidade. Então, se fosse nos dias de hoje, a primeira coisa que eu iria fazer era, Jesus veio na minha casa. Era uma selfie, eu ia postar foto no Facebook, eu ia fazer um vídeo, eu ia registrar aquele momento único de que Jesus veio na minha casa. Mas aí, às vezes, a gente fecha a porta para algum necessitado. Às vezes eu tenho uma condição de fazer e não faço. Às vezes eu tenho a possibilidade de fazer e não faço porque eu não vou ter um retorno. E aí esse retorno é que me faz pecar. Por quê? Porque quando Jesus está falando que eles têm que receber, ou aquele que receber essa criança está recebendo a Jesus. Por quê? Porque dentro da ideologia da época, eles não tinham o costume de abrir porta para os mais humildes, principalmente as pessoas que tinham uma condição financeira melhor. Por quê? Porque não gera retorno. Você acha mesmo? Você vai abrir a porta da sua casa para o Vitor entrar. O que eu posso te dar de retorno? Que benefício que eu posso te trazer depois de você ter aberto as portas da sua casa para mim? Quem é o Vitor? Qual é o grau social? Qual é o grau intelectual dele? Então hoje, o que nós vamos fazer? Hoje nós escolhemos quem vai entrar na nossa casa, mas não é critério para se ter um bom relacionamento. Não, eu vou ajudar, porque amanhã ou depois, quando eu precisar, fulano vai me dar retorno. E aí a gente esbarra no pecado. E aí, se eu posso fazer o bem e não faço, eu peco. Quando bate um necessitado na minha porta, e aí eu fecho a porta. Mas aí se vai algum político, se vai algum influente da sociedade, não, eu vou abrir a porta da minha casa para você, porque amanhã você pode me dar um cargo dentro da prefeitura, amanhã você pode me dar um cargo em comissão dentro de uma instituição pública. E aí eu faço, mas não faço porque eu sou humilde, faço porque vou ter um retorno. E a Bíblia é bem clara também quando diz que é melhor dar do que emprestar, né? Às vezes a gente tem a condição de dar, mas a gente empresta. E eu não vou nem entrar no critério de cobrar juros, né? Estou longe disso aí, que não é o foco aqui. Versículo de número 6. Aqui, Jesus vai começar um outro assunto dentro do mesmo texto. Jesus está dizendo, mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que crê em mim, melhor que lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço um nó de azenha e eu submergisse na profundeza do mar. Em outras palavras, Jesus está dizendo, aqui, está finalizando a conclusão aqui, que é melhor amarrar uma pedra no pescoço e se atirar no fundo do mar. Mas aí a gente vem aqui entrar num outro assunto, por isso que eu disse que aqui Jesus começa um outro assunto. Aqui Jesus está falando sobre o escândalo, o cuidado com o escândalo. E aí é notório, né? A pergunta que se vem à mente está,
de quem é o escândalo? É de quem conta para todo mundo ou é de quem peca? Irmão, se você conhecer alguém que é sujeito a viver a vida dele 100%, sem pecar, só Jesus, porque não existe, todos nós estamos sujeitos e propensos a pecar. O que nós não estamos é mais condenados com o pecado, porque hoje nós somos livres em Cristo Jesus e hoje nós, pela misericórdia e a graça de Deus, estamos lutando todo dia contra o pecado para que ele não nos vença. Mas quando Jesus diz sobre o escândalo é por quem propaga o escândalo do irmão, porque pecar é natural, agora escandalizar é uma exceção. Então aqui Jesus está dizendo, mas qualquer que escandalizar um desses pequeninos, e aí eu trago uma outra linha de raciocínio. Talvez na sua cabeça tenha dito, mas como assim escandalizando os pequeninos, uma das crianças? Escandalizar, irmão, é induzir uma criança a fazer o que é errado, a fazer com que o errado seja certo, a minimizar, a usar o eufemismo, né, dentro da classe das figuras de linguagem, você amenizar uma situação e que você vai doutrinar essa criança para um caminho errado. Exemplo, todos nós sabemos que assassinar é diferente de matar. Dentro das leis brasileiras, você vai ensinar uma criança a assassinar os outros. Essa criança não está tendo uma boa instrução. É pecado para nós que somos evangélicos, é pecado para nós que temos algum tipo de religião, e dentro da lei você está infringindo uma lei, você está cometendo um crime. Assassinar alguém é crime, né? Então, quando você instrui uma criança de que assassinar é bom, que dá retorno, que tem prazer, você está escandalizando uma criança a respeito disso. Você está fazendo com que essa criança seja instruída e educada a ter prazer naquilo que é mal, a ter prazer naquilo que é ruim. É por isso que hoje o pai e mãe é uma das principais funções, não é a principal, mas uma das principais funções do pai e da mãe é instruir o menino no caminho que deve andar. E aí o maior cuidado está nessa instrução. Porque se você instruir ele e que assassinar alguém é uma coisa boa, a criança vai crescer e vai passar a vida toda pensando que assassinar é uma vantagem. Então Jesus está falando, olha, qualquer que escandalizar um dos pequeninos que crê em mim, melhor seja que amarre uma pedra no pescoço. Lembra que Jesus aqui está fazendo uma restrição. Os pequeninos que creem nele, tá bom? Isso aí, Jesus está fazendo a restrição. Não pode escandalizar os pequeninos que creem em mim. Melhor pendurar uma pedra, né, no pescoço, se atirar no fundo do mar e seguir as consequências. Aí o versículo 7. Ai do mundo, por causa dos escândalos, porque é mister que venham os escândalos, mas ai daquele homem, porque o escândalo vem. Versículo 7, eu já até adiantei que o pecado, o escândalo não é de quem peca, o escândalo é daquele que propaga. Um tanto, eu fico até triste em falar a respeito disso, mas existe uma coisa chamada disciplina, o regimento interno das igrejas, e é impressionante como há algum tempo acontece uma reunião, e dentro dessa reunião uma pessoa é colocada de disciplina na igreja. Isso é um assunto interno da igreja, isso é uma coisa interna da igreja, só a membresia da igreja deveria saber, mas infelizmente isso gera uma proporção muito maior do que deveria, né? Isso faz conhecido pelo bairro todo, pelo mundo todo, e aí quando você está saindo na rua, aquela pessoa que foi disciplinada na igreja, ela está todo mundo sabendo do pecado dela. E como isso? Vitor, então quer dizer então que o problema não estou dizendo que você pode pecar à vontade. Eu estou dizendo que o escândalo vem por aquele que propaga o pecado do irmão, por aquele que vai explanando para todo mundo. E existe uma diferença entre o tentar resolver e o querer prejudicar. Aí nesse caso a pessoa não tem a intenção de ajudar. Eu vou contar para fulano, mas para ajudar. Não, eu vou contar para alguém na intenção de dizer, eu avisei que fulano não prestava, que não durava muito tempo. E aí aonde acontece esse tipo de escândalo. Tá? Versículo de número 8. Versículo de número 8, nós temos que só entender que aqui não é o sentido literal da palavra, tá bom? Aqui é o sentido figurado. Versículo 8. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado do que tendo duas mãos ou 2 pés
e seres lançados no fogo eterno. Jesus aqui está usando só o sentido figurado. Jesus aqui, nós não podemos entender que isso aqui é literalidade. Jesus está de fato mandando você cortar um braço, você cortar uma perna, você cortar uma orelha, um olho, né? Jesus aqui está usando o sentido figurado. E qual é o propósito desse sentido figurado? É que Jesus está nos ensinando a seguinte proposta. Jesus está falando, olha, o meu reino é real, é vivo. O meu reino é um reino que busca transformar pessoas, transformar vidas. E o meu reino, que é o reino dos céus, ele requer da pessoa que abra mão de alguns prazeres, que abra mão de algumas coisas. Então, quando Jesus está falando, olha, se a tua mão, ou o teu pé, ou o teu olho te escandalizar, você tem que abrir mão. Gente, é impossível, absolutamente impossível, alguém que se diz participante, praticante da fé cristã, não abrir mão de alguma coisa na sua vida para alcançar o reino dos céus. Nós temos que abrir mão de alguma coisa. Então, talvez o que é que te faz pecar? Você quer ver como eu estudo? E eu vou deixar você colocar a sua pergunta nos comentários. Você quer ver uma coisa? Aquilo que te faz pecar, você tem que abrir mão. E a dificuldade toda está aí. Você quer ver uma coisa? Nós somos evangélicos. Futebol é um esporte de contato. Não é que seja pecado, não é uma lei contra o futebol. Deus vai colocar no fogo do inferno quem joga bola. Não é isso. É que algumas pessoas, pelo futebol ser um esporte de contato, a pessoa é muito competitiva, o esporte chamado futebol faz com que essa pessoa não tenha o domínio próprio, que é um dos frutos do Espírito, ter o domínio próprio. E aí a pessoa não tendo esse domínio próprio, ela peca no futebol, xinga os outros, quer brigar, quer bater, quer matar. E esses sentimentos não condizem com aqueles que pertencem ao reino do céu. Então, Vitor, o que eu faço? Que se toda vez que eu jogo bola eu tenho vontade de xingar alguém, eu tenho vontade de chegar de voadora no pescoço dos outros, o que você faz? Meu querido, você precisa ter a maturidade de que futebol é uma área que você não pode praticar, porque você está se fazendo pecar, então você tem que abrir mão. É isso que Jesus está falando, né? Tem gente, vou dar o meu exemplo aqui, eu sou um que eu peco vendo jornalismo, e se eu não tiver o controle eu peco, por quê? As reportagens, as matérias, abusando de criança, covardia, assalto, latrocínio, que é o roubo seguido de morte, uma série de fatores me faz ter o desejo de que aquela pessoa que praticou tal ato, que morra, que seja condenado ao inferno, mas não compete a mim ter esse desejo. Não é de mim ter o desejo do mal de alguém. Pelo contrário, a vida que tem que fazer, a gente tem que amar e orar para que Deus possa libertar essa pessoa. Porque um dia nós estávamos no mundo, praticávamos coisas do mundo, mas pela graça de Deus, Jesus nos libertou. Então, se você não tem o domínio, por exemplo, se o WhatsApp te faz pecar, se você entra em grupos ilícitos, se você entra em grupos que não professam a nossa fé, isso te faz pecar, você tem que abrir mão do seu WhatsApp. Para você, seu WhatsApp se torna um pecado. Vitor, não, é porque é difícil, né, abrir mão hoje de uma ferramenta como o WhatsApp, uma rede social, mas é disso que Jesus está falando. É impossível você alcançar o reino dos céus sem abrir mão de alguma coisa. Então, você tem que ver o que é que te faz pecar, o que é que está te fazendo pecar, o que é que está te fazendo ir por água abaixo. Eu descobri qual é o problema. Descobriu qual é o problema e agora qual é o passo? Solucionar o problema. Caso você não esteja predisposto a solucionar o problema, eu tenho que te dizer que você não pertence a esse reino, porque o reino do céu é abrir mão de alguma coisa. Versículo 9. E se o teu olho te escandalizar, arranca o tiro para longe de ti. Melhor te é entrar na vida com um olho só do que tendo dois e ser lançado no fogo do eterno. Como eu dei o exemplo do futebol, é melhor você ir no céu sem jogar bola do que você ficar aqui na terra jogando bola, pecando, tendo o desejo de bater nos outros, querer agredir os outros
que isso não condiz com a gente que somos praticantes do reino do céu, né? É isso que Jesus está usando no sentido figurado aqui. Versículo 10. Vede, não desprezeis algum destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos no céu sempre veem a face do meu Pai que está no céu. Porque o Filho do Homem veio salvar os que se haviam perdido. Está lá em Lucas 19:10 também, né? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E aqui, é claro que eu não vou entrar lá na ideia do criacionismo, voltar lá quando Adão e Eva pecou, que foi a depravação total, não. É só quem se perdeu? O homem. O homem ele se perdeu porque o homem pecou e após a queda, e aí o homem deixou de ser ali o que Deus tinha um propósito para ele. E aí, qual é o propósito de Cristo vir na Terra? Buscar e salvar o que se tinha perdido. Quem se perdeu? Os seus filhos, né? Então o propósito dele é vir aqui e resgatar aqueles que se perderam. Versículo de número 12. Que vos parece? Se algum homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não irá pelos montes, deixando as 99 em busca da que se desgarrou? E se porventura acha, é verdade vos digo, que maior prazer tem por aquela do que pelas 99 que não se desgarrar. Dando continuação ao versículo 12, que vos parece? Se algum homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não irá pelos montes deixando as 99 em busca da que se desgarrou? Versículo 13. E se porventura a acha, em verdade vos digo que maior prazer tem por aquela do que pelas 99 que não se desgarraram. Versículo 14. Assim também não é vontade do nosso Pai que está no céu que um desses pequeninos se perca. Deus não tem prazer quando o homem se perde, tá? Deus não tem prazer quando o homem ele vai para o mundo, quando o homem pratica as coisas mundanas. Deus não tem contentamento nisso. Percebe aqui no versículo 12? É o verbo deixando, tá? Existe uma enorme diferença entre o verbo deixar e abandonar. Ambos são verbos no infinitivo terminado em R, só que a gente precisa entender eles. Deixar significa que está sob os cuidados. Abandonar é quando alguém abre mão, quando alguém deixa para lá, quando alguém não está mais ali, não quer mais notícia, não quer mais informação. Esse é o ato efeito de abandonar. Abandonar é quando não está sob cuidados. Agora, o verbo deixar, porque alguém pode ler o versículo 12 e falar, mas que pastor irresponsável é esse que está deixando as ovelhas para ir buscar uma só? Não é responsabilidade do pastor, pelo contrário, é cautela do pastor. Porque, eu vou usar aqui um termo bem conhecido, uma mãe quando vai deixar uma criança na escola, quando vai levar o seu filho na escola, o que a mãe faz? Ela deixa ou ela abandona? Ela deixa. E por que ela deixa? Porque ela sabe o dia e a hora que ela tem que voltar para poder buscar. E quando ela deixa, ela não está abandonando, ela está sob os cuidados dos responsáveis ali, né? Então, quando o pastor deixa uma ovelha, ele não está abandonando as 99. Não é que essa uma que saiu é mais importante do que as 99 que ficaram. Não é que essa uma dá o dízimo mais alto do que as outras, não. É porque essa uma requer mais cuidados naquele momento do que as outras 99. Porque as 99 já estão dentro da casa, já estão dentro do reino, já estão sob cuidados. Só que essa uma que saiu requer uma atenção maior, requer um pouco mais de cuidados específicos. Então, que nós possamos ter essa maturidade e entender, o pastor está mais preocupado com a irmã, o pastor está mais preocupado com o irmão. Não, é porque dentro da nossa vida, algumas pessoas vão exigir de nós mais cuidados. É como um pai, é como uma mãe. Em toda a casa tem aquele filho que a mãe tem um cuidado um pouco maior, que o pai tem um cuidado um pouco maior. Esse a gente consegue entender, como nós que estamos aqui na igreja. Então, se algum de nós, que isso não aconteça, se sair, ou se porventura ir para o mundo, que nós possamos ter a inteligência de que essa pessoa requer um cuidado um pouco maior. Então, o pastor aqui não está abandonando. Jesus não está instruindo o pastor a abandonar. O pastor está instruindo, Jesus aqui está instruindo o pastor a deixar sob cuidado e não abandonando. Versículo de número 15. Aí o subtítulo diz: o perdão do pecado de um irmão. E faltam só alguns minutinhos para a gente poder terminar. Faltam mais meia hora só. O perdão do pecado de um irmão.
versículo 15, diz: ora, se teu irmão pecar contra ti, vai, repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de duas ou três testemunhas toda palavra seja confirmada. Eu vou por partes aqui, porque isso aqui é um tanto complexo na cabeça de algumas pessoas. Jesus começa falando: olha, se é uma condição, tá? Não é regra, não é via de fato, ninguém tem que, não é obrigado o irmão pecar contra ti, né? É se teu irmão pecar contra ti, tá? É só uma possibilidade. Vai e repreende. Esse repreender aqui, percebe que na primeira oportunidade, aqui nós vamos falar de diversas coisas. Nós vamos falar das oportunidades que Jesus nos dá para nos consertarmos com nossos irmãos, a importância do perdão na vida de alguém que é cristão ou na sua vida secular mesmo, e aqui qual é a forma até se resolver o problema. O irmão pecou contra ti. A gente precisa analisar alguns fatores aqui. O primeiro, esse pecar contra ti, às vezes a pessoa se sente ofendida, né? Às vezes, por exemplo, alguém que ensina, alguém que prega, alguém que fala em público, às vezes profere uma palavra e aí a pessoa que está sentada entende como indireta: está falando isso porque sabe da minha vida, porque conhece a minha vida, então por isso que está falando. Eu preciso abrir um parênteses aqui, às vezes nem é indireta, né? Porque quando a gente está enquadrado no erro, qualquer palavra a gente pensa que é indireta. Mas se você se sentiu ofendido, você precisa procurar esse irmão que falou, porque às vezes quem te ofendeu nem sabe que você se ofendeu, né? Às vezes a pessoa fala, te machucou, te magoou, e a pessoa que falou nem sabe que te ofendeu. E aí Jesus está dando a primeira oportunidade. Como existe essa possibilidade, esse conflito de ter sido um descuido, de ter sido sem querer, aí o que acontece? A primeira instância, só vocês dois. Vai você que se sentiu ofendido, ou você às vezes que falou, mas falou por algum momento da vida não vigiou, não prestou atenção, falou mesmo, vou falar, vou desabafar, e eu preciso ofender o irmão ali. Então nesse primeiro momento, Jesus está ensinando que só as duas pessoas, por si próprio, já podem resolver o problema. E aí como se resolve o problema? É acusando, é apontando? Não. Primeira coisa, o irmão, eu preciso saber que você falou aquilo, e eu vim aqui para saber se de fato é aquilo mesmo que o irmão quis dizer. Porque eu costumo dizer que eu sou responsável pelo que eu falo, né? Não pelo que as pessoas interpretam. Às vezes a gente fala A e a pessoa quer entender B e C, nada a ver, não foi nada daquilo que eu falei. Então, a primeira instância é você entender, de fato, foi isso que o irmão quis dizer? Eu entendi isso. O irmão quis dizer isso literalmente? Olha, irmão, eu quis dizer isso sim, eu não vigiei, eu estava chateado com a irmã, então eu falei mesmo, e a irmã me desculpa, o irmão me desculpa, e a Bíblia está dando margem aqui, que se ele te ouvir, pronto, ganhou o teu irmão, não precisa mais fazer alarde, não precisa, olha, o irmão falou, não, acabou ali, resolveu o problema. Se ele te ouvir, tá bom, Vitor, o irmão fez, eu fui falar com ele, o irmão falou, não quero ideia contigo, não foi isso mesmo, e acabou, vai para lá e eu para cá. Aí a Bíblia dá uma outra oportunidade. Porque a importância do perdão na vida de uma pessoa que vive os princípios bíblicos. O perdão ele é tão importante quanto o nosso respirar. Pense assim, o perdão ele é tão importante quanto o nosso respirar. Se você vive uma vida que se diz ser uma vida com Cristo e não perdoa, irmão, sinto muito lhe dizer, mas você está vivendo uma vida com Cristo. A vida com Cristo exige de nós o perdão constantemente, porque lidar com o ser humano é complicado e demais. Aí o versículo 16, a segunda parte, a primeira é tentar resolver entre os dois, não acusando, mas tentar entender se de fato a pessoa quis mesmo ofender ou se foi você que se sentiu ofendido. Foi dessa parte? Não resolveu? O irmão não te ouviu? Vai para o versículo 16. Versículo 16. Mas, se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de duas ou três testemunhas toda palavra seja confirmada. Está chamando agora a testemunha. Aí agora, como não houve um conserto, como não houve
como, não teve meio para resolver o problema. E o perdão, a gente precisa entender que o perdão, aqui Jesus não está preocupado em amenizar a dor. Jesus está preocupado em solucionar o problema. Aí o versículo 16 diz que é para chamar testemunha. Vitor, tem critério para chamar testemunha? Tem que ter critério. Não é qualquer pessoa que pode ser a sua testemunha. Você vai chamar uma pessoa qualquer, uma pessoa que, de preferência, pessoas neutras, né? Porque assim, a justiça brasileira, que é o nosso poder judiciário, é impossível você fazer justiça ouvindo só um lado, né? Então você precisa ouvir os dois lados. É bom seja que essa pessoa não tenha influência nenhuma na vida de ambas as partes, para que essas pessoas que vão ser as testemunhas não possam influenciar em nada. Aí o que ele está chamando, que é para o versículo 16 está dizendo, que é para convidar 2 ou 3. Gravem bem esse número de pessoas, que lá na frente eu vou explicar o que o versículo quer dizer. Então você chama 2 ou 3, né? 2 ou 3 testemunhas, para que toda palavra seja confirmada. O que é esse toda palavra ser confirmada? É para que quando vocês estiverem fazendo o concerto, as pessoas possam ver que de fato você a procurou, de fato você tentou resolver o problema, mas a parte que te ofendeu achou por bem não querer ou não fazer, né? Então você leva testemunhas para que toda palavra seja confirmada. Versículo 17 está dando a possibilidade. Aí, versículo 17. E se não as escutar, dize-o à igreja. E também, se não escutar, consideram como um gentio e publicano. Aqui fica de verdade o negócio. Por quê? Você tentou o perdão, você tentou a prática do perdão ali com a pessoa, só você e ela não te ouviu. Você foi para o segundo passo, que é chamar a testemunha, e mesmo assim ela não quis ouvir ninguém, não quis perdoar, quis continuar a vida dela. E aí você leva para a igreja. Esse levar à igreja, tecnicamente, levar ao pastor. Olha, pastor, em alguns casos, alguns tipos de perdão, a gente tem tipo de perdão que não precisa nem a igreja toda saber. Às vezes, por exemplo, perdão dentro de casa. Quem tem irmão, eu tenho irmão, tenho irmãos, morei com eles, né, bastante tempo, e tinha problemas dentro de casa. Discutia, porque qual irmão que não discute um com o outro? E aí, se toda vez que você discutir dentro da sua casa, com seu esposo, com a sua esposa, com o seu filho, você trouxer para a igreja resolver, bom, aí pronto, aí não vai ter mais culto na igreja. Porque vai ser toda hora só resolvendo perdão de irmão que poderia ser. Então, às vezes, irmão, dá para resolver entre 2 pessoas, às vezes precisa resolver em testemunho. Aí, mesmo assim, ela não te escutando, leva para a igreja. Você está vendo quantas oportunidades Jesus nos dá para que o perdão seja feito, para que o perdão seja concretizado, né? Jesus, ele é maravilhoso. E aí, levando para a igreja, levando para o pastor, levando para a igreja, e se mesmo assim essa pessoa não escutar, aí vem a sentença. Você está vendo o percurso a andar? A sentença só vem na terceira alternativa. Quando a pessoa não escutar nem o pastor, nem a igreja, nem a assembleia, aí vem a sentença. E qual é a sentença? Aí a sentença em verdade vos digo que, versículo 17. E se também não escutar a igreja, será considerá-lo como um gentio e publicano. Ou seja, aí sim pode considerar que esse não é nosso irmão, esse não é praticante do reino do céu. E Jesus aqui usa a expressão gentio e publicano, que era o pessoal da época, como ele estava falando naquele momento. Hoje para nós é o mundo, olha, irmão. Então você pode considerar essa pessoa não praticante da nossa fé, porque essa pessoa não quis conciliar com o irmão sozinho, o irmão levou a testemunha, trouxe para a igreja, trouxe para o pastor, mesmo assim não houve conserto, essa pessoa não é considerada mais entre nós como um praticante da nossa fé. Aí acontece a disciplina, ou ver a melhor forma, cada igreja, cada pastor tem o seu regimento interno, né? E ele vê qual é a melhor forma, mas esse não é praticante da nossa fé. Aí, olha o versículo 18. Versículo 18 completa o versículo 16. Dentro do contexto. Olha só o versículo 18. É verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Versículo 19. Também vos digo que, se 2 de vós
concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Irmãos, um dos maiores erros que nós estamos cometendo nos dias atuais é pegar esse versículo 19 e o 18 e aplicar ele para qualquer coisa. Aí eu quero comprar um carro. Aí aqui, versículo 19 2, que se dois concordar na terra, então eu e mais um irmão concordam que eu vou ter um carro. Aí o que a gente faz? Concordou na terra, concordado no céu. Irmão, versículo 19 é a continuação, irmão. O contexto é o versículo 15, 16 e o 17. Eu não posso pegar o versículo 18 e 19 e aplicar ele em qualquer outra área da minha vida. Eu vou estar cometendo um erro de interpretação textual na língua portuguesa e uma extrapolação. O texto não está dizendo isso aqui. O texto é aqui, é fechado, é dentro do pecado do irmão. Então, quando eu pego o versículo 19, que se dois concordar na terra, será concordado no céu, então eu estou dizendo que Deus é obrigado a fazer tudo aquilo que eu e meu irmão concordar. E aí, na verdade, eu já estou o certo para querendo mandar no seu Senhor. Ou seja, eu vou concordar aqui que Deus vai me abençoar na casa em Cabo Frio, uma casa de 2 andares, de frente para a Praia do Forte lá, ou no Arraial do Cabo. Irmão, tu concorda? Amém? 2, 3 pessoas levantam a mão. Concordou, Deus está obrigado a me dar, porque aquilo que é concordado na terra, entre 2 pessoas, é concordado no céu. Irmão, se você pega esse versículo 19, o versículo 18, e aplica ele em qualquer área da sua vida, você está cometendo uma heresia. Isso não é verdade, isso não é verídico, tá? Não pega esse versículo e aplique ele para qualquer área da sua vida, porque esse versículo aqui completa a trajetória da resolução do pecado do irmão. É quando você está se consertando. Victor, então por que ele está dizendo que pedir qualquer coisa? É qualquer coisa entre os irmãos ali, ó, por isso que está levando testemunha. Está levando testemunha, porque se esses 2 irmãos entenderem, olha, eu falei demais, eu pequei, eu errei, e eles entenderem que precisam se reconciliar, aí eles podem pedir a Deus, para que Deus desça com a sua misericórdia, com a sua graça, porque um precisa do outro. E aí, assim, pedindo, 2 ou 3 concordando, olha, vocês realmente querem se consertar? Querem. Então a gente concorda que vocês precisam se consertar, e havendo esse conserto, aí sim, aí a gente pode fechar o versículo 19, aplicando a esse texto. Aí o versículo 20, ó, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio dele. Aí Jesus está fechando aqui o versículo 20, falando, lembra aqui, ó, o versículo 16. O versículo 16 diz, ó, mas se não te ouvir, leva ainda comigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. Ou seja, aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome. Qual é o nome? Qual é o nome de Jesus? Para quê? Para que se haja o perdão do pecado do irmão, para que aquela ofensa que o irmão praticou ou recebeu possa ser sarada, possa ser sanada. E aí assim, o versículo 20 fecha dizendo que onde estiver 2 ou 3 reunidos, e ali Deus, Jesus estaria no meio dele, Deus se fazendo presente no meio dos irmãos. Versículo, lembrando que qualquer dúvida que você tiver, coloca aí no comentário, e certamente o pastor Márcio, ou eu, ou algum irmão, vai estar te respondendo, tá bom? Com embasamento bíblico a respeito desse tema. Versículo de número 21. Então, Pedro, aproximando-se dele, disse, Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus disse, não te digo que é até 7, mas até 70 vezes 7. Eu não sou muito bom em matemática, os irmãos que me conhecem sabem disso, mas se não me falha a memória, 70 vezes 7, 490 vezes. Na numerologia bíblica a gente sabe que é infinito, né? Os 490. Ou seja, o irmão, Vitor, eu tenho a opção de não perdoar. Na verdade, você tem que perdoar. É bom perdoar. O perdão faz parte do irmão. Vitor, o que é perdoar? Eu vou esquecer? Não, a gente confunde isso. Perdoar não é esquecer. Perdoar é lembrar e não sentir dor, né? Então, Vitor, mas meu esposo ou a minha esposa me traiu, devo perdoar? Irmão, fica ligado que o tema não é esse, tá bom? Eu vou deixar isso aí para uma outra semana, tá? Que a gente está falando do pecado do irmão, aqui não estamos falando sobre casamento, mas deixa a sua pergunta aí, que certamente irá ser respondido sobre o perdão, tá bom? Jesus está dizendo que é para perdoar 70 vezes 7. Vitor, tá, então quer dizer então que o irmão
todo dia o camarada pisa no meu pé de propósito, a fim de me fazer pecar. Todo dia ele passa por mim, pisa no meu pé, para que eu não consiga ter uma vida tranquila. Devo perdoar esse irmão? Você deve perdoar o irmão, mas também você tem que ter sabedoria da sua parte e saber que se ficar perto desse irmão vai ser um tanto constrangedor para você, né? Quando esse irmão ele te faz de propósito, né? Porque tem pessoas, irmão, que infelizmente fica difícil da gente conviver. Infelizmente tem pessoas que não dá para poder ficar perto do nosso convívio, e aí a gente precisa se afastar e não deixar de amar. Você vê Abraão e Ló, qual é a terra que você quer? Eu quero essa terra. Então, Abraão, você vai para lá, Ló, eu vou para cá. Você vê Paulo e Pedro, também, ó, você vai, pega Marcos, você pega Lucas, eu vou para cá, você vai para lá. A seara é grande, tá? A gente não precisa ficar tendo atritos e conflitos a todo instante, né? Isso não é bom pra gente. Vitor, já que você falou, então agora eu vou fazer o seguinte: o irmão me aborreceu, eu vou virar a cara para ele, não quero mais. Não, isso não é o reino do céu. A Bíblia fala que você tem que perdoar. Perdoar não é esquecer, é lembrar e não sentir dor e manter a comunhão. A comunhão é o ato efetivo de falar, de estar presente. Se o irmão precisar, ajudá-lo, estar em comunhão. Sem a comunhão, a gente não tem êxito. Olha, falta 15 minutos. A gente está dentro da parábola do credor incompassível. Eu não queria ser o lecionador dessa parábola aqui não, mas eu tenho que ser, tá bom? Vamos lá. Eu vou ler ela rápido, que é para a gente poder concluir. Eu vou concluir ela rapidinho. Caso eu não conclua, o pastor continua. Mas essa parábola aqui, acredito eu que vai gerar alguns comentários com as coisas que eu vou falar. Versículo 23. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer conta com os seus servos e, começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Aqui é semelhante, né? O reino do céu, por isso o reino do céu pode comparar-se com ele. Aqui estão buscando a semelhança entre o reino do céu e essa parábola. Versículo 24. E começando a fazer contas, foi apresentado um que lhe devia 10.000 talentos, e não tendo ele, ou seja, o rapaz já devia 10.000 talentos ao rei, e não tendo ele com o que pagar, o Senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Versículo 25, para quem estuda direito, né? Eu sou estudante de direito, a gente sabe que isso aqui é uma dação em pagamento. É quando eu te devo uma coisa, não tenho condição de pagar, e aí qual é a forma como você vai fazer para pagar? Ou eu presto um serviço para você no valor daquilo que eu te devo, ou eu te dou algum bem que eu tenho no valor daquilo que eu te devo para quitar a dívida. Por exemplo, uma empregada doméstica que ia comprar um celular da patroa, e aí fala, mas eu não tenho como pagar, tá? Então você trabalha aqui durante esses dias aqui e a gente vai quitar essa dívida aqui. Então isso é uma dação em pagamento. Versículo de número 26. Isso aqui que aconteceu no 25 é uma dação em pagamento, tá? Versículo 26. Então aquele servo, prestando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Está falando dos 10.000, tá bom? Da parábola aqui está falando dos talentos de 10.000 que ele perdeu. E tudo te pagarei. Versículo 27. Então o Senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Um homem estava sobre o guarda do rei. Aí o homem suplicou, pediu: Senhor, olha, eu vou te pagar a tua dívida, eu te devo, não estou negligenciando, mas tem misericórdia de mim e da minha família. É aquilo que o rei fez. O rei então moveu-se de íntima compaixão é um sentimento de se colocar no lugar dos outros, né? E aí o rei, tá bom então, soltou e perdoou a dívida, está perdoado. Versículo 27 diz que o rei, além de soltar, perdoou a dívida. Pronto, irmão, acabou. Se perdoou, está perdoado. Vamos lá, você vai ver se perdoou, está perdoado. Versículo de número 28. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deve.
o homem devia 10.000, pediu ao rei, o rei moveu de íntima compaixão, perdoou a dívida e o soltou o homem. Aí o homem está indo no caminho e encontra um conservo que devia 100 dinheiros. Esse 100 é inferior aos 10.000. Aí o que ele faz? Sufocou o homem, na nossa linguagem hoje, agoniou o cara, me dá meu dinheiro, eu quero meu dinheiro, eu quero, paga-me o que tu me deve. Olha o versículo 29. Versículo 29. Então, o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Vê que o versículo 29 é semelhante ao 26. No 26, quem pede é o servo do rei, que deve 10.000. Aí ele pede: olha, eu vou te pagar, tem de compaixão. No 29, agora é o conservo do homem, que está pedindo a ele, que está suplicando ele para ele pagar. Mas, olha o que acontece, ó. Ele, porém é uma conjunção adversativa, mas, porém, entretanto, contudo, todavia, no entanto, se não em alguns casos. Versículo de número 30. Ele, porém, não quis, antes foi encerrado na prisão até que pagasse a dívida. O homem não quis perdoar a dívida. Aí o que fez? Vou te colocar na prisão até você trabalhar o suficiente para me pagar tudo que tu deve. Até aí tranquilo? Dúvida, sugestão? Coloca aí no comentário do vídeo. Versículo de número 31. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que passaram. Ou seja, nós temos aqui 3 personagens. O primeiro é o rei, o segundo é o servo e o terceiro é o conservo. O rei perdoou a dívida do servo, que devia 10.000. O servo foi para cima do seu conservo, que o devia 100 dinheiros. Então, nós temos a dívida entre o rei e o servo perdoada, e agora nós temos a dívida entre o conservo e o servo do rei. Só que o perdão do rei para o servo foi tranquilo, o rei perdoou, moveu-se de íntima compaixão. Só que não há perdão do servo para o conservo. O texto diz que ele não aceitou e deixou preso na prisão até que pagasse a dívida. Está na sua Bíblia, está no seu texto. Melhor do que isso, só se eu desenhasse no quadro, mas não é o caso. Versículo de número 31. Aí o povo que trabalhava ali viu tudo que estava acontecendo e foram levar até o rei. Por quê? Aí o versículo 32. Então, o Senhor, e aqui, o Senhor chamando a sua presença, disse ao servo, servo malvado, perdoei toda aquela dívida, porque me suplicaste. Agora é o rei falando com o servo. O rei está dizendo para ele: rapaz, você me devia 10.000 e eu te perdoei. Porque tu me pediu, tu me suplicou e eu te perdoei. Versículo 26, para que está essa súplica. Aí, o versículo de número 33. Lembrando que no versículo 23, essa parábola é semelhante ao reino do céu, comparada ao reino do céu. O que acontece no reino é o que está nessa parábola. Versículo de número 33. Não devias tu, igualmente, ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? O rei está perguntando ao moço, o rei está perguntando ao seu servo: rapaz, eu não te perdoei os 10.000 que tu me devia? Por que tu não pode perdoar o irmão também? Por que você não pode perdoar a dívida do rapaz ali também? Aí o versículo 34. E, indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Espera aí, que agora o versículo 34 está dizendo que há uma sentença. O 34 é a sentença do 35. O rei está fazendo uma pergunta ao servo que devia 10.000 no 34. No versículo 33. Você me devia 10.000, eu te perdoei. Aí o seu servo te devia 100 dinheiros, você não perdoou. Aí o versículo de número 34. Indignado, entregou aos atormentadores até que se pagasse tudo o que devia. Lembra que no versículo 27, olha aí na tua Bíblia aí, versículo 27, o rei não perdoou a dívida, não soltou o homem, perdoou, está aí no 27. Olhou? Então, aí agora no 34, o rei está dizendo, ó, até que pagasse tudo o que devia. Mas o porquê?
Interpretação do texto, irmão, não tem muito o que explicar. Espero que isso não gere um conflito na sua mente. O rei perdoou a dívida. É um perdão do dono para o servo. Só que não houve perdão do servo para o servo. Aí o que acontece? Como não houve perdão na horizontal, o perdão na vertical foi afetado. Deixa eu te explicar. Se você não perdoa o seu irmão, o perdão ele é tão importante na vida de alguém que vive o reino do céu, que se você não tem a capacidade, ou o prazer, ou o privilégio de perdoar o seu irmão, ou ser perdoado, a sua dívida com Deus volta. Eu estou dizendo que Deus perdoou de alguns pecados, desde que você se converteu em Cristo Jesus até aqui. E se você não perdoa o seu irmão que você ouviu, a sua dívida no céu fica ativa. Os seus pecados tornam ativos novamente. Versículo 35, para você não achar que é heresia, para você não achar que é bobeira ali. Versículo 35. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão e as suas ofensas. Ou seja, se você não perdoar o seu irmão, sua dívida que foi perdoada com Deus volta. Então, qual é a importância do perdão na vida do seu irmão? 100%, a mesma importância do ar que você respira, tá bom? Que Deus abençoe a graça e a paz de Cristo, irmão. Fiquem com Deus.